Olá, meus queridos! Começando a nossa aula de terça-feira. A reflexão de hoje diz o seguinte: escolhi o caminho da verdade, propus-me a seguir os teus juízos. Salmos 119, 30. Escolha sempre o caminho da verdade. Tenha certeza que ele é o melhor caminho. E é o que vai te levar a bons lugares, é o que vai te levar à vitória. Nunca se esqueça disso, tá? A mentira não compensa. Pessoal, hoje eu estarei trazendo a correção da lista de exercícios da aula de ontem. Acompanhem, assistam o vídeo até o final, porque é muito importante. E outra coisa, como a professora sempre diz, deixe tudo corrigido aí no seu material. Vamos lá, então? Vamos lá, galerinha do 7º ano A, me acompanhe na correção. Primeiro exercício, como são chamadas as expressões em que são usados números e letras? Sim, as expressões são as expressões algébricas, ok? Então, foi aqui que você marcou o seu xizinho. Exercício 2, escreva uma expressão algébrica para cada situação. Não tem que resolver? Não, apenas escrever. Então, um número somado com 15 unidades. A gente não sabe quem é esse número. Então, a gente coloca uma letra para ele, tá? Coloquei X, você pode ter colocado qualquer outra letra. O importante é que você precisa seguir o que está escrito aqui. O que acontece com esse número que nós não conhecemos? Ele tem que ser somado, então aqui o sinalzinho da adição, com quanto? Com 15 unidades. Então, resposta X, que foi a letra que eu escolhi. Você pode ter escolhido A, pode ter escolhido B, N, C, a letra que você quiser, mais 15, ok? Exercício B. Pensei em um número. Eu não sei quem é esse número. Eu chamei ele de N, tá? Você pode ter chamado de X, de L, de H, né? Você que escolhe a letra. Aqui eu coloquei N para poder combinar com a palavra número, tá? Então, N. O que tem que fazer depois? Subtrair 4 unidades. Sinalzinho da subtração está aqui, 4 unidades. E depois, o que aconteceu? Somei 2 unidades. Somei 2 unidades. Então, vamos lá. Mais 2. Resposta, N menos 4 mais 2. Só isso. Você só está escrevendo, tá bom? Calma, não tem que ficar se preocupando em achar valor de letra aqui, não, tá bom? C, o triplo de um valor. Que valor? Eu não sei. Eu uso uma letra, tá? Aqui eu coloquei X, podia ser até a letra V para combinar com a palavra valor, tá bom? Triplo, isso, 3 vezes o valor. Então, 3 vezes X. Cadê o pontinho de vezes? Não precisa, não coloca, ok? Então, está aqui, ó. Resposta 3x, tá bom? O volume de um cubo... Nossa, mas eu não sei quais são as medidas das arestas. Tudo bem? A de aresta elevado a 3, porque nós vamos multiplicar 3 dimensões quando estamos calculando o volume. Multiplicamos o comprimento pela largura e pela altura, ok? Continuando. Letra E. A metade do número de alunos. Mas quantos são esses alunos? Não sei, não é necessário saber, tá? Então, eu não sei quantos alunos eu tenho. Coloquei a letra A de aluno, tá? Mas queremos quem? Queremos a metade. Então, em matemática, a fração 1/2, 1/2, representa a metade. Então, resposta 1/2 A. Exercício 3. Em cada item aparece o valor atribuído à letra. Aqui sim, aqui tem valor atribuído à letra. E o que você vai fazer? Você vai observar com atenção, você vai fazer as devidas trocas da respectiva letra pelo número indicado e assim você vai encontrar quem? O valor numérico da expressão algébrica, ok? Como assim, professora? Vamos lá. Letra A. 9 mais B. Agora, a gente sabe quem é B. B está valendo 17. Mas como que eu sei? O exercício apresentou o valor para você. Então, quando o exercício apresentar o valor para você e pedir que você encontre o valor numérico,
quer dizer que você vai substituir a letra pelo número que o próprio exercício sugeriu para você e mandou você fazer a substituição, tá bom? Então, aqui, ó, 9 você copia igualzinho, mas também você vai trocar a letra B pelo número 17, simples assim. 9 mais 17, 26. Continuando. 15 menos x. 15 normal, menos normal. No lugar do x, você coloca o 11, que é o que está sugerido dentro do parênteses. 15 menos 11, 4. 5 menos m. Cuidado aqui, tem uma regrinha de sinais. Por quê? Nós temos que o m é menos 8, ele é negativo. Então, nós vamos colocá-lo dentro de parênteses. E aqui a gente vai fazer aquela regra de sinais. Sinais iguais, tá vendo? Ó, aqui é menos e aqui também é menos. Sinais iguais fica mais. Por isso que você fez 5 mais 8, 13. Continuando, 7K. Professora, mas que sinal que está entre o 7 e o K? Quando a letra aparece grudadinha no número, do ladinho dele, apaixonada por ele, qual é a continha que você vai fazer sempre, sempre, sempre? Multiplicação. Então, é só você prestar atenção nesse pequeno detalhe, tá bom? Então, aqui, o K está valendo 4. 7 vezes 4, 28. 28 é o valor numérico. Continuando, calcule o perímetro de um quadrado de lado 13 centímetros. Olha a medida aqui, lado 13 centímetros. Perímetro. O quadrado tem os 4 lados iguais. Então, como que acha o perímetro do quadrado? Somando a medida do primeiro lado com a do segundo, com a do terceiro, com a do quarto lado. Como eles são todos iguais, o que eu posso fazer para facilitar a minha vida? 4 vezes L, tá vendo? Lembra? Letra grudadinha, apaixonada pelo número. Que conta faz? Vezes, multiplica. Quanto que vale o lado? Tá aqui, 13. 4 vezes 13, 52. O perímetro, então, é 52 centímetros. Deixa tudo corrigido aí, em 7º ano. Queridos, agora a professora trouxe um exemplo para ajudá-los na hora de fazer o exercício 4 da página 103. Presta bastante atenção aqui, tá? É uma simplificação de expressões algébricas. Lembra da feira? Já já você vai entender por quê. Vocês já foram na feira? Bom, se não foram ainda, vocês vão entender do mesmo jeito, porque vocês provavelmente, alguma vez na vida, já comeu frutas, ou já viu pelo menos, né? Mas por que eu tô falando isso? Primeiro deixa eu falar a dica aqui, depois eu faço essa brincadeira para tentar ajudá-los a guardar melhor. Qual é a dica? Bom, matematicamente falando, para simplificar expressões algébricas, nós temos que agrupar termos semelhantes. Esse agrupar, ele vai nos levar a algumas operações matemáticas. Então, ou a gente vai somar, ou a gente vai subtrair. Normalmente, na simplificação, são uma dessas duas, mas aparece também, quando a gente tem parênteses com a propriedade distributiva, aparece também a multiplicação para a gente estar fazendo, tá? Bom, o primeiro passo é esse. De acordo com o decorrer do exercício, você vai entender que continha você vai precisar fazer, tá? Bom, continuando. Agrupar de que maneira, professora? Da seguinte maneira: números que têm letras iguais, tá? E números que estão sozinhos. Então, você só vai poder agrupar números com as letras iguais ou então, tá? Ou então, os números sozinhos, ok? Bom, professora, eu ainda não entendi. Calma,
Calma que ainda vem a dica da feira, já já você vai entender. Vamos lá, primeira expressão algébrica aqui. 4x mais 5 menos x mais 3. E agora? Esse agrupar é você juntar quem são semelhantes, parecidos, como se fosse na feira. O feirante está organizando a banca dele e ele precisa juntar maçã com maçã. Então, aqui, ó, 4x, cadê a outra maçã? Aqui, x. Semelhantes, x com x. Então, o que ele fez aqui? Ele só agrupou, ele não fez mais nada. Por enquanto, ele só agrupou, ó, 4x com menos x. Tudo bem. E já agrupou essas maçãs. Agora, vamos agrupar as bananas. Mas cadê a letra? Não tem importância. As bananas estão sem as letras, tá? Que são o que eu falei aqui dos números sozinhos. Isso, então aqui, ó, mais 5, vou agrupar com este mais 3. Só isso. Então, o que eu fiz primeiro? Eu agrupei, eu aproximei os termos semelhantes, tá vendo? Ó, esse 4x estava aqui, esse menos x, que é o semelhante dele, estava do outro lado. Eu fiz o quê? Ops, vem aqui pertinho de mim, meu filho. Trouxe ele pertinho. Esse mais 5 estava aqui. E esse mais 3 estava aqui. O que eu fiz? Querido, fica aqui pertinho do seu parzinho. Aí, pronto. Só isso. Esse é o primeiro passo, que é o agrupar que está aqui na minha dica, tá? Agora eu vou tentar resolver alguma conta, se for possível. E nesse caso eu tenho 4x, eu vou tirar 1x. Vou ficar com 3x. Pronto, tá bom? Aqui eu tenho mais 5 e mais 3. Mais 5 com mais 3 eu tenho mais 8. Pronto. 3x mais 8 é uma expressão algébrica equivalente à expressão 4x mais 5 menos x mais 3, que é essa primeira expressão que eu passei aqui, tá? Vamos lá? Próxima. Vai prestando bastante atenção. Parece coisa do outro mundo. Parece que você nunca vai entender isso. Você já começa a xingar, você já começa a falar assim, quem colocou essas letras no meio do caminho, pelo amor de Deus? Calma, respira, você vai conseguir. Vamos lá? Não se desespere. Letra B. Eu tenho x, aí abriu um lindo parênteses, dentro dele tem 2 menos 7, fechou o lindo parênteses, e eu tenho mais 2x menos 9. E agora? E agora é o seguinte, você vai ter que fazer primeiro uma multiplicação. Lembra que eu falei que a multiplicação poderia aparecer? E ela aparece quando tem esses parênteses aqui e uma letra fora dele. Ou poderia ser um número também, tá? Mas eles estão juntinhos. Lembra dos juntinhos? Ah, então, é vezes, tá? Então, você vai ter que fazer x vezes 2, tá aqui, ó, 2x. X vezes 7, 7x. Sinal de menos você coloca aqui, tá? Então, esse primeiro passo é a chamada propriedade distributiva, tá? Então, propriedade distributiva da multiplicação em relação aqui à subtração. Então, x vezes 2, 2x. X vezes 7, 7x, ok? E sobrou aqui o mais 2x menos 9, que eu não fiz nada, só copiei de novo aqui, ó. Mais 2x menos 9. Muito bem. Agora, eu vou juntar os termos semelhantes, vou agrupar esses termos. O que eu posso fazer com eles? Bom, x, x e x, tá vendo? São semelhantes aqui, ó. Tudo maçã, tá vendo? Lembra da feira? Tudo semelhante, ó. Então, eu vou trabalhar de acordo com as operações matemáticas indicadas neles. Então, aqui, esse 2 não tem sinal, quer dizer que ele é positivo. Eu tenho 2x, tá? E aí, estou devendo 7. Então, estou devendo o que aqui? 5, tá? Vamos colocar ele aqui, 5. Vamos lá. Isso, muito bem.
5x. Nossa, o x ficou horrível. Pera aí. 5x. É que eu já falei para vocês que eu sou canhota e o mouse aqui é na direita, mas eu me ajeito. Vamos lá. Então, muito bem. Então, eu estou devendo esse 5x. O que aconteceu aqui? Eu tenho mais 2x. Então, devo 5, mas paguei apenas 2. 5 tira 2 é 3. 5 é o maior e ele está negativo, então ficou menos 3x. E esse menos 9? Esse menos 9 é só você copiar. Ficou ali, ó, de enfeite, você vem e copia. Qual é, então, a expressão algébrica equivalente a essa expressão toda que estava aqui? Menos 3x menos 9. Continuando, exemplo C. Mais uma vez, você observa que a gente tem um parênteses e que a gente tem um número grudadinho nele. Significa que está apaixonado? Mais ou menos. Mas em matemática significa que é vezes. Então, você vai fazer 2 vezes o x, 2x. 2 vezes o 5, 10. Qual era o sinal do 5? O sinal do 5 era menos, é negativo. Então, aqui, ó, eu coloco o mesmo sinal. Repetindo, sétimo A. Primeiro passo, fazer a distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 5, 10. O outro passo é o mais fácil do mundo. Copia. Copia tudo, ó. Copia e cola. Mais 4x mais 8. Mais 4x mais 8. Simples assim. Depois que você fez isso, volta para a dica. Opa, dica, subiu, minha filha. Volta aqui. Vamos agrupar os termos semelhantes. Vamos lá. Esse 2x está distante desse 4x, que é o companheiro dele. X com x. Então, eu coloco eles pertinho. Aproximo os dois. Olha lá, ó. 2x com esse 4x. Coloquei aqui. Ai, que lindo. Um pertinho do outro, ó. Viram? Muito bem. E agora, esse menos 10? Esse menos 10 eu copio de novo, igualzinho. Esse mais 8, trago os dois pertinho. Tá vendo? Não tem letra, não tem letra. São os meus queridos números sozinhos. E coloquei pertinho, olha só, muito bonito. Chipou? Sim. Vamos agora fazer o quê? Vamos agora simplesmente fazer as contas que são possíveis fazer. Nesse caso, o que é possível fazer? 2x mais 4x, que vai dar 6x. E 10 foi lá e só pagou, ó, 8. Continuou devendo 2. Resposta final, 6x menos 2. O que esse 6x menos 2 representa mesmo? Representa a expressão algébrica equivalente a essa expressão. Olha como que mudou. Olha o tamanho da expressão aqui, né? E veja só como que ela foi reduzida, tá? Então, é esse o objetivo da simplificação de expressão algébrica. E pensar que vocês reclamavam de simplificar as frações, né? Bom, não vão reclamar mais, tenho certeza disso. Pessoal, mais uma vez eu vou falar. Não desanima. Você é capaz de aprender. Corre lá e resolve os exercícios. Até a nossa próxima correção. Neste vídeo você aprenderá como calcular o IMC, Índice de Massa Corporal. Para encontrarmos o IMC de uma pessoa, precisamos de dois dados, o peso e a altura. A fórmula é muito simples. IMC é igual a peso dividido por altura ao quadrado. Vamos a alguns exemplos. Paula é uma jovem com 1,70 m de altura e pesa 71 kg. Vamos substituir os valores. IMC é igual a 71 dividido por 1,70 vezes 1,70. Uma observação.
A altura deve estar em metros e não em centímetros. IMC é igual a 71 dividido por 2,89, que nos dará o resultado de 24,56. Agora precisamos saber o que significa este valor. Para isto, temos que pegar a tabela de referência para IMC e comparar os resultados. Paula tem um IMC de 24,56, que está entre 18,5 e 24,9 se comparado à tabela. Podemos ver que ela está com um peso normal, ou também podemos dizer que Paula é eutrófica, palavra dada às pessoas que estão na normalidade. Quando o IMC for abaixo de 17, esta pessoa aponta magreza grave, que pode levá-la a uma insuficiência cardíaca, anemia grave e enfraquecimento do sistema imunológico. O IMC entre 17 e 18,5 é uma pessoa que está com magreza leve. Ela ainda pode estar propensa a problemas de saúde ligados à desnutrição. O IMC entre 18,5 e 24,9 é o peso normal ou eutrofia. É considerado saudável, com menor risco para doenças. Entre 25 e 30 já é uma indicação de sobrepeso, podendo levar a fadiga, varizes e má circulação. IMC entre 30 e 35 aponta obesidade de grau tipo 1, podendo causar diabetes, infarto, angina e aterosclerose. Quando o IMC está entre 35 e 40, indica obesidade severa, que é de grau 2, causando falta de ar e apneia do sono. Quando o IMC ultrapassa o valor de 40, temos o quadro de obesidade mórbida, que é de grau 3, podendo causar refluxo, infarto, AVC, dificuldades para a locomoção, entre outros. Agora vem uma informação importante. O cálculo e a comparação de resultados na tabela são diferentes para crianças e idosos. Isso porque para crianças usamos percentis e no caso dos idosos eles apresentam naturalmente menos musculatura e mais gordura que os jovens e adultos, sendo necessário uma tabela de referência diferente da que apresentamos anteriormente. Mas isto é assunto para um próximo vídeo. O crescimento de uma criança depende de fatores intrínsecos, ou seja, próprios dela, e extrínsecos, aqueles oriundos do ambiente que a rodeia. Os fatores intrínsecos dependem fundamentalmente da carga genética que essa criança possui e da integridade do sistema endócrino dela. Já os fatores extrínsecos são, na vida fetal, a saúde materna e as condições da placenta. E, após o nascimento, a nutrição, o ambiente psicossocial e o acesso a medidas preventivas de saúde. Mas o que é o cálculo da estatura-alvo? É a estatura estimada de uma criança, levando-se em conta a altura dos pais. Aquele princípio básico de que casais altos provavelmente gerarão filhos altos e os baixos gerarão filhos de uma estatura semelhante. O cálculo é feito assim: se a criança for do sexo masculino, soma-se a estatura do pai, mais a estatura da mãe, e mais 13, como está em verde aqui, tudo isso em centímetros. Aí, divide esse valor por 2, e aí a gente consegue obter uma estatura estimada com uma margem de erro de mais ou menos 5 centímetros. Se a criança for do sexo feminino, como está em laranja aqui, ao invés de somar 13 centímetros, a gente subtrai 13, e aí divide esse valor por 2. Da mesma maneira, vai se ter uma altura estimada com uma margem de erro de mais ou menos 5 centímetros. Mas para que serve isso? A ideia é acompanhar o crescimento da criança. Por exemplo, se ela crescer mais do que esperado, deve-se ficar alerta para problemas de saúde como gigantismo. E o mesmo deve acontecer se ela crescer pouco. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tem para vocês resolverem a avaliação do rendimento. Não se esqueçam de fazer com bastante atenção, com vontade. Se tiverem dúvidas, podem estar enviando no PV da professora. E lembrando do prazo, vocês têm até quinta-feira para enviarem as fotos dessa avaliação do rendimento, todas resolvidas. Tudo bem, então? Até a nossa próxima aula! Bons estudos para vocês!
Beijos e saudades. Tchau, tchau!